Oi, gente, bem-vindos ao Bate-Papo Netflix. Eu sou Ana Paula e hoje é um episódio especial sobre True Crime. É uma série que saiu na Netflix e não é um documentário, mas é baseado nessa história real e é sobre DNA, como eles descobriram. Se você gosta desse tipo de história, fica por aqui. E como vocês podem perceber, eu tô sozinha hoje, porque o Fernando, a mãe dele estava visitando ele está ocupado, mas vamos voltar na primeira semana de fevereiro, eu e ele conversando, discutindo, falando bobeira novamente das séries dos filmes da Netflix. E já que você está aqui, deixa o seu like, né? Aperta o sininho, segue a gente e muita coisa legal tá vindo aí em 2025 na Netflix e a gente vai falar sobre isso. Então, como eu falei para vocês, essa é uma série sendo na Netflix há umas 2, 3 semanas. Eu já sei que teve gente que fez a resenha aqui no YouTube, que é a série sueca A Grande Descoberta, que é uma série, não é um documentário, mas é uma série ficcional, baseada nessa história real que aconteceu na Suécia, de dois assassinatos horríveis, e ficaram quase 20 anos sem pista, sem saber quem que foi, ninguém viu, aconteceu em 2004, e por sorte a tecnologia avançou, a tecnologia do DNA avançou, e, por sorte, eles tinham guardado várias amostras do DNA e eles puderam resolver o caso. Mas espera aí que eu vou contar direitinho para vocês, tá? E também trazer uma perspectiva diferente, porque eu moro aqui na Suécia e, de repente, se você assiste na Netflix, você perde um pouco dos detalhes, assim. Então, eu vou explicar por que aconteceu, como as pessoas reagiram na época, que como não é uma série documental, né? Que teve algumas. Eles mudaram um pouco, né? Da, da história. Mas primeiro eu vou contar para vocês a história que aconteceu e também contar, esclarecer algumas coisas, assim, né? Porque é um caso que eu acompanhei muito, que eu também adoro, true crime, esse tipo de coisa. E bom, vamos lá, gente. 2004, uma cidade do centro aqui da Suécia chamada Linköping. É uma cidade universitária, uma cidade assim mediana, né, para os tamanhos da Suécia. 160 mil pessoas. Fui lá no Wikipédia ver a população. E assim, gente, até hoje não tem crime assim violento de gente se matando na rua ou crime mesmo, né? Não tem assim. Agora tem um pouco porque as coisas mudaram aqui, mas em 2004 não existia uma cidade assim pacata, né? Uma cidade, sabe, que não acontecia nada, né? Os crimes que acontecem assim na Suécia, mas crimes que não são violentos, tipo, roubaram minha bicicleta, ou fulano teve uma briga, uma coisa assim, sabe? Né? Briga de vizinho, essa coisa. Esse é o tipo de crime que tem aqui. Então, lá em 2004, aconteceu esse crime horrível, que uma pessoa, um homem, matou um menino na época ele tinha 8 anos, e uma senhora, tipo, de manhã, era bem cedo, 7h30 da manhã. Então as pessoas estavam indo para o trabalho, esse menino estava indo para a escola, né? E ele estava indo sozinho, porque aqui é normal, gente. Acho que na, não sei se essa parte é verdade, mas acho que a irmã dele também estava indo para a escola. Só que ela estava mais atrás, ou ela estava atrasada, uma coisa assim. E aí a escola, assim, até, né? Se a escola é pertinho, tipo 2 quadras da casa, as crianças vão sozinhas, tem gente ali.
né? E essa senhora estava indo trabalhar também, saindo de casa, eles não se conheciam, mas estava ali no mesmo bairro, né? Nas mesmas ruas, e infelizmente encontraram eles mortos. Inclusive a senhora, né, que acabou sendo, né, não sei se o YouTube vai derrubar se eu falar muito essa palavra, né, que ela acabou sendo assassinada, né, é, viu o que estava acontecendo e, tipo, morreu em função, né, do que ela tinha visto. E uma terceira senhora, uma segunda senhora, estava passando ali de bicicleta, que a galera anda muito de bicicleta aqui, e viu, e ela não entendeu o que estava acontecendo. Ela viu, né, esse ataque. E, gente, tipo assim, até eu, até a gente que tá no Brasil, você não sabe, porque assim, tiro, você sabe, é pra você ver a arma na mão, né? Mas assim, o cara pegou a faca, né? E nas pessoas, na senhora. E parecia que ele estava assim, batendo nela, não parecia que tava uma faca na mão, né? E ela falou assim: peraí, o que você está fazendo? E o cara levantou e saiu correndo, né? E veio a polícia, lógico, aquele todo procedimento da polícia aqui. E depois descobriram que tinha um menino também morto, né? Mas assim, ele não estava muito perto, acho que ele estava alguns metros para trás, né? Então, o que se dizem é o seguinte: esse indivíduo veio, viu o menininho, fez o que fez. Aí essa senhora que estava passando, né, que ela não entendeu o que estava acontecendo. Falou: ô fulano, fulano, o que você está fazendo? E ele veio para cima dela, né, e ela também caiu. E essa segunda senhora que estava passando também falou o que está fazendo, só que o cara saiu correndo, né? E ficou nisso, gente. Não tem câmera, era uma parte residencial, né? E ficou por isso, gente. Da onde você vai começar a ver, procurar uma pessoa assim, uma agulha um palheiro, né? Essa parte assim que eu tô falando é o que eu sei. Tá um pouco na série da Netflix, mas eles mudaram um pouco. Depois eu falo o que é, depois eu dou, quando tiver os spoilers, eu falo para vocês. Mas agora sim eu tô falando sobre o crime, que é real. Você vai lá na internet, tem explicando direitinho. Aí, o que a polícia resolve fazer? 2004, gente, a gente não tinha uma tecnologia do DNA, um banco de dados, nem na Suécia, nem em lugar. Acho que nos Estados Unidos, que estava começando esse negócio de banco de dados de DNA, era muito assim, nas primeiras fases, né? E a polícia decidiu fazer o seguinte: vamos ver, segundo essa testemunha, né? Essa senhora que viu o cara saindo correndo, falou assim: olha, é um cara jovem, só que eu não vi direito ele, assim, pode ser qualquer pessoa, né? E a polícia falou assim: bom, tá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o DNA de todos os homens da cidade entre 15 e 30 anos, tá? Olha só, gente. Só que naquela época, como eu disse, se você não tivesse um match, que é o, né, perfeitamente com a pessoa, não dava, não tinha como, né? Isso que mudou mais pra frente, que eu vou contar pra vocês. Não era assim, ah, esse cara, sei lá, tem algum DNA em comum com o suspeito. Não tinha. Naquela época, se não era 100%, não tinha como, né? Aí fizeram, só que assim, era voluntário. Tinha gente que foi, tinha gente que não foi, né?
E o tempo foi passando, cara. Olha, né? O detetive, né, que fez todo esse trabalho, ele foi por. Nossa, eles foram por vários trajetos, eles pegaram câmera em ônibus, em loja. Inclusive, olha só, o cara tava com uma touca, né? Uma touquinha assim, de lã que a gente usa aqui. E é uma touca assim, sem marca. Ele jogou fora isso. E tava, ele jogou num lixo, assim, numa lixeira, na rua mesmo. E tava com o sangue, né? Que a gente não sabia se era dele, se era das vítimas, ou dos dois, ou dos três. E a polícia pegou essa touquinha, gente. Imagina, você acha uma touca sem marca, uma touca que vende assim. Aqui vende no posto de gasolina, vende essas toucas. Qualquer lojinha, sabe? Touca, sei lá, que vem da China, que não tem assim uma etiqueta, né? E vocês acreditam que eles conseguiram ver da onde a touca veio? Olha só, gente, loucura isso. Mas mesmo assim, não dava para ver quem comprou a touca, né? Não tinha, era mais de, sei lá, 30 mil toucas que vendem por aqui, né? E, nossa, eles fizeram de tudo, eles fizeram pesquisa dos ônibus, de câmera, de loja, de, sei lá, de tudo, e não encontraram ninguém, gente. Dessas, não sei quantas mil pessoas que foram lá, né? Os mil homens que foram lá. Lógico, se você fez um lance desse, você não vai lá, né, gente? Mas enfim, foram lá. E tirar o DNA, né, com o cotonetezinho, que você coloca assim na boca e tal, né, com a saliva. E, cara, 2004, 2005, 2006, nada, nada, nada. Ninguém encontrava uma pista, nada, 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 nada. E esse detetive ficou, gente. Olha, esse cara assim, ele não desistiu. Ele tinha assim uma sala inteira de pastas, de evidência, de pistas, nada. Ele entrevistou um monte de gente que era suspeito, né? Gente que às vezes fazia uma denúncia anônima, acho que foi fulaninho, aí eles foram lá, falava com o cara, aí o cara perdia mó tempo lá. Não era ele, o cara estava em outra cidade naquele dia, não estava nem na cidade. E foi, foi, foi. Aí, no ano, passando quase 20 anos, né? Uns 15 anos, assim, acho que foi 2020. Então, 15 anos praticamente. É, ele ficou sabendo de um caso nos Estados Unidos do Golden State Killer, né? Que ele tem aqui no YouTube, gente. É uma história também, um dos serial killers mais é, ruins, mais famosos também, né? Que aconteceu nos Estados Unidos. Só que ele foi pego 40 anos depois por DNA. Olha só. Só que começou a tecnologia daquele DNA da árvore, né, da família genealógico que fala, né? DNA genealógico. Ou seja, por exemplo, é, o cara, né, teve esse Golden State Killer que foi, né? Tinha o DNA dele, só que não tinha nenhuma database, não tinha nada assim para comparar. Só que, como isso foi crescendo, né, essa tecnologia se desenvolveu, dava para ver quem eram os parentes desse DNA, desse indivíduo. E, sei lá, primo segundo grau, primo terceiro grau. E foi fechando né, pela essa árvore genealógica, foi fechando, fechando, fechando. Então, até encontrar esse cara, assim, bom, deve ter sido esse cara, né? O suspeito. Aí eles foram lá, que nos Estados Unidos é um pouco diferente. Eles pegaram o DNA olha só, na maçaneta do carro do cara. Olha só, gente. Aí deu 100%. E aí ele foi preso, é horrível. Eu vi uns vídeos aqui das vítimas, porque assim, ele não matava todo mundo.
Ou ele entrava na casa, geralmente tinha um casal, às vezes ele matava o homem e deixava a mulher viva, às vezes deixava os dois, matava os dois, ele era bem louco mesmo. E, e é horrível, gente. Vocês podem ver aqui no YouTube The Golden State Killer. E, e aí ficou famoso por isso, porque foi o primeiro caso, um dos primeiros casos no mundo, que foi resolvido por genealogia do DNA, né? Pelos parentes mais distantes até chegar na pessoa. E esse detetive sueco viu, né? Viu esse caso e não tinha nenhum caso assim, né? Até hoje, até recentemente disso. E ele teve essa ideia, assim, bom, vou contratar uma pessoa que sabe, né, que manja desse negócio da genealogia do DNA, para pelo menos ver se tem algum parente, mesmo que seja distante desse indivíduo, e a gente já ter uma pista, pelo menos, né? Porque eles não tinham nada, gente, nada, nada, nada. Tá. Aí ele encontrou esse cara que mora no norte da Suécia, até inclusive onde eu moro, perto de onde eu moro aqui. E ele veio. Aí ele começou a fazer, né? Fazer a árvore genealógica desse DNA, porque dá para ver quantos por cento é, é, tem em comum, né? Inclusive, até eu fiz o meu DNA faz uns 2 anos, assim, e encontrei uma prima de terceiro grau que eu nem sabia, né? Mas é bem legal isso. Aí ele foi fazendo, 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 e encontrou, na verdade, encontrou dois irmãos, né? Encontrou dois irmãos. Como ele não tinha o DNA de todo mundo, né? Ele falou assim: bom, é ou este ou este. Aí eles foram num irmão, o irmão, primeiro irmão, era um cidadão de bem, né? Que a gente fala no Brasil, um cidadão de bem, casado, tinha filhos, trabalhava, não tinha é, nenhum crime, sempre uma pessoa normal, né? Correta. E o irmão dele, né? Infelizmente, era uma pessoa que tinha problemas psiquiátricos muito graves, inclusive, é, né, eles falam, eu vi um documentário aqui sueco, que ele provavelmente tinha esquizofrenia, né, e ele escutava vozes e tudo mais, mas assim, ele nunca, né, fez nenhum crime, só que quando chegaram para ele confessou, foi eu, e realmente fizeram o teste e tinha sido ele mesmo, né? Tá? Só que assim, na minha opinião, isso é meu achismo, tá, gente? Né? O que que tinha acontecido? Ele falou que ele tinha ouvido vozes, que ele que tinha que né? Que uma criança é a voz na cabeça dele. Que no ocorrido foi que, infelizmente, ele pegou um ônibus, foi para um lugar aleatório da cidade, viu esse menino e fez o que fez. E a senhorinha que estava passando foi, assim, meio sem, né, planejar. E o que eu acho que aconteceu também, que ninguém, assim, ele não tinha um histórico depois disso, né? Porque de 2004 até 2020, é, mais de 15 anos, ele não fez mais nada, ele morava sozinho. Que aqui também, né, gente? Aqui na Suécia é o seguinte: a pessoa tem um problema psiquiátrico, assim, às vezes tem assistentes sociais que vêm, ele morava numa casa, o governo dá a casa, a prefeitura, né, dá a casa para a pessoa morar, dá dinheiro, tem vários benefícios aqui. Eu acho que o que que aconteceu? Que de repente ele ficou, né, tomando medicação, então ele não teve nenhum outro surto. E naquela época talvez ele não estava assim tomando remédio e teve esse surto de, né, de loucura dele. E
E eu acho que foi isso, né? Por isso que não acharam ele, porque ele não era uma pessoa assim que saía de casa, que era uma pessoa que trabalhava, ele só ficava lá em casa, ele ficava no computador, muita coisa. Pelo que eu lembro do documentário sueco que eu vi, ele tinha muita coisa de, não sei se era gamer também, ele conversava, tipo, sabe, antigamente, em 2004, não tinha as salas de bate-papo. Ele ficou muito em sala de bate-papo, esse tipo de coisa, sabe? E, infelizmente, acho que o surto dele veio e ele ficou nessa e fez o que fez, né? Tá? Mas, assim, o interessante, o que me fascina bastante foi o trabalho de genealogia de DNA que foi feito e começou, né? Começou também, né, nessa época ter esse banco de dados, de ter esse um banco de dados, né, de gente, de DNA das pessoas. E eu sei que no Brasil também tem, que também começou recentemente, acho que começou na mesma época, tipo 2018 ou um pouquinho antes. Então é aquele tal negócio, né, gente? É a tecnologia chegando onde ah, teve, sim, se antigamente o crime desse nunca ia ser resolvido. Imagina, nunca, nem aqui, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nada se não tivesse essa tecnologia. Só que assim, tá, essa é a história real. A série da Netflix, A Grande Descoberta, é baseado nessa história. Só que, olha só, gente, spoiler, não sei se é spoiler, porque é baseado na vida real, mas eles mudaram muita coisa. O, a história em si é a mesma, né? Do assassinato, do detetive, do DNA, do cientista lá que fez a genealogia, a árvore genealógica e chegou no cara, tá? Só que eles mudaram muita coisa, tipo, os nomes das vítimas, o que até eu entendo, né, gente? Sabe, até para preservar a família e tudo mais. Mas mudaram os nomes dos detetives, do cientista que fez o DNA, desculpa, e umas coisas assim que eu achei meio forçadas, sabe? Tipo, uns personagens que eles criaram. Teve uma jornalista assim que ela era muito chata, sabe? Aquelas jornalistas que ficava pegando no pé. Ela falou assim: ah, se você não me falar nada, eu vou publicar. Se você não me confirmar, eu vou publicar mesmo assim essas informações, sabe? E aí eles pediram, né, para ela fazer um teste de DNA para ter uma database maior, né? E ela fez, e o suspeito, o indivíduo, né, que fez o crime, era primo dela. Olha só, gente, essa parte assim eu achei demais. Que eu achei, fiquei até com raiva do lance. Mas enfim, foi isso, gente. Mas enfim, vai lá, é só quatro episódios. É rapidinho, cada episódio acho que tem uns 40 minutos. E é legal, assim, né? Se você gosta de crime, se você gosta de true crime, se você gosta de DNA, que nem eu, vai lá assistir A Grande Descoberta na Netflix. E, e é isso aí, gente. Mas vai lá, segue a gente aqui, que a semana que vem, as próximas semanas, estamos voltando, eu e o Fernando, com mais resenhas. E vamos lá, gente. 2025 está começando. E se você quiser, deixa aqui o seu like, o seu comentário de que comentário, de que documentário ou de que série você quer que eu faça, ou quer que a gente faça a nosso comentário aqui. E é isso aí, gente. Um beijo, até mais, até semana que vem. E vamos lá. Beijo, tchau.